Olá! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro mistério da medicina. Sabe, daqueles em que o corpo começa a mandar pistas, sinais bem estranhos sobre uma doença grave muito antes dos sintomas que todo mundo espera aparecerem. Vamos desvendar isso juntos? Estranho pensar nisso, né? Um problema que tá lá nos pulmões, mas que dá os primeiros sinais no cérebro ou nos músculos. Parece que não faz sentido. Mas, acredite, é exatamente isso que acontece em muitos casos. E entender como isso é possível, bom, é fundamental. E olha, isso não é uma coisa super rara, não. Em cerca de 10% dos casos de câncer de pulmão, os primeiros sinais de alerta não têm nada a ver com o peito, com tosse ou falta de ar. Eles simplesmente aparecem em partes do corpo que, a princípio, não têm nenhuma relação, confundindo todo mundo. A chave para a gente decifrar esse enigma todo tem um nome: síndromes paraneoplásicas. Eu sei, o termo é meio complicado, mas a ideia por trás dele é fascinante. Revela uma interação incrível e, às vezes, bem perigosa entre um tumor e o resto do nosso corpo. Então, vamos lá. O ponto principal é o seguinte: não é o tumor crescendo e apertando alguma coisa que causa esses sintomas distantes. É mais como um efeito colateral. O tumor funciona como um gatilho, sabe? Ele inicia uma reação em cadeia que acaba afetando outros sistemas do corpo, como o sistema nervoso ou o sistema endócrino. Para ficar mais fácil de entender, imagina um alarme de incêndio. Ele está lá tocando alto, avisando que tem perigo. O problema é que o som parece estar vindo do lugar errado, bem longe de onde o fogo realmente começou. É isso. O corpo sabe que tem algo muito errado, mas a mensagem que ele envia pode ser bem confusa. E quando a gente fala de síndromes paraneoplásicas, embora elas possam acontecer com vários tipos de câncer, existe um suspeito número 1 na lista. O câncer de pulmão é, de longe, o câncer mais associado a esses sintomas misteriosos. E isso aqui só reforça o porquê de ser tão, mas tão importante entender esses sinais que aparecem fora do lugar comum. Com o câncer de pulmão sendo tão grave e tão frequente, qualquer pista que ajude a chegar num diagnóstico mais cedo é valiosíssima. É super importante saber que câncer de pulmão não é uma doença única. Na verdade, existem vários tipos e cada um se comporta de um jeito. Os mais comuns são o adenocarcinoma, que é o mais prevalente, e o carcinoma de células escamosas. Entender essa variedade é o primeiro passo para entender os diferentes sinais que o corpo pode dar. Para simplificar um pouco, a gente costuma agrupar esses vários tipos em duas grandes famílias. De um lado, tem o câncer de pulmão de pequenas células, o CPPC. Ele é famoso por ser bem agressivo, crescer rápido e está muito ligado ao cigarro. Do outro lado, a gente tem a família bem maior, o câncer de pulmão de não pequenas células, que é mais comum e mais diverso. Certo. Agora vamos para a parte talvez mais intrigante de tudo isso. Como exatamente um tumor que está lá quietinho no pulmão consegue causar um estrago em outras partes do corpo? A biologia por trás disso é uma história de identidade trocada e de fábricas químicas clandestinas. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. A resposta, basicamente, nos leva a dois mecanismos principais, duas formas pelas quais essas síndromes paraneoplásicas acontecem. O primeiro mecanismo é um caso fascinante de identidade trocada. Primeiro, o tumor começa a produzir umas proteínas que são muito parecidas com as proteínas do nosso sistema nervoso. O nosso sistema de defesa, claro, vê aquilo, não reconhece e cria anticorpos para atacar o tumor. Só que aí vem um problema. Esses anticorpos, viajando pelo corpo, encontram as proteínas parecidas lá nos nossos nervos saudáveis e atacam também. É um caso trágico de fogo amigo, onde a nossa própria defesa acaba causando os sintomas. Já o segundo mecanismo é diferente. Alguns tumores, e o de pequenas células é campeão nisso, resolvem agir como se fossem fábricas de hormônios. Eles simplesmente começam a produzir e a liberar hormônios sem parar, bagunçando todo o equilíbrio químico do corpo e causando um verdadeiro caos metabólico. Ok, com esses mecanismos em mente, vamos agora tentar decodificar os sinais. Vamos ver como esses processos biológicos se transformam em sintomas reais, que muitas vezes parecem bizarros. A variedade de sinais que podem aparecer é impressionante. Na parte endócrina, por exemplo, tem a SIADA, que pode causar confusão mental só por mexer nos níveis de sódio. Já no campo neurológico, os sintomas vão desde fraqueza muscular, como na síndrome de Lambert-Eaton, até uma perda total de equilíbrio na degeneração cerebelar. É muita coisa diferente. Vamos focar num exemplo clássico para entender bem: a síndrome de Lambert-Eaton, ou LEMS.
Aqui, aquele ataque de fogo amigo que a gente falou acontece bem na junção entre o nervo e o músculo. É o ponto exato da comunicação. O resultado é que o sinal do nervo não chega direito no músculo, e a consequência é a fraqueza. E os sinais da LEMS são bem característicos, sabe? A fraqueza geralmente começa nos músculos mais próximos do tronco, como nas coxas e nos quadris. Fica difícil levantar de uma cadeira, por exemplo. E tem um detalhe curioso: a força e os reflexos podem até melhorar um pouquinho por um tempo depois de um esforço. É uma pista importante para o diagnóstico. Certo. Então, como os médicos conseguem conectar todos esses pontos? Ligar esses sintomas que parecem aleatórios a um câncer de pulmão que está escondido. E mais importante, por que essa conexão é tão vital? Vamos ver como essa investigação se desenrola. Esse é o ponto-chave de toda essa nossa conversa. A aparição de uma síndrome paraneoplásica pode ser a primeiríssima e, às vezes, a única pista de que existe um câncer ali. É uma janela de oportunidade gigantesca para uma detecção precoce. O processo diagnóstico é um trabalho de detetive, de verdade. Tudo começa com a suspeita do médico, que vê aquele padrão de sintomas estranhos. A partir daí, um exame de sangue pode confirmar se aqueles anticorpos do fogo amigo estão presentes. E se estiverem, aí sim, os exames de imagem, como uma tomografia, são usados para caçar a fonte de tudo, o tumor. E olha que impressionante esta informação. O diagnóstico da síndrome do sintoma neurológico, por exemplo, pode acontecer meses ou às vezes até anos antes do diagnóstico do câncer em si. Isso mostra o quão adiantados esses alarmes do corpo podem ser. No final das contas, a grande lição é sobre saber ouvir com atenção. Esses sintomas distantes, eles não são aleatórios. São mensagens, são os sussurros do corpo contando um segredo que ele precisa que seja descoberto. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? Para a gente refletir. Essa comunicação tão complexa dentro do nosso corpo ainda tem muitos mistérios. O que mais a gente poderia aprender se soubesse decifrar todos esses sinais? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.